Eu sou José, filho de Jacó e Raquel. Minha história é marcada por altos e baixos extraordinários. Sou o penúltimo dos 12 filhos do meu pai e sempre fui o seu favorito, o que causou muita inveja entre meus irmãos. Desde jovem, eu tinha sonhos que se mostraram proféticos. Em um desses sonhos, vi que meus irmãos e até meus pais se inclinavam diante de mim. Quando compartilhei esses sonhos, meus irmãos ficaram furiosos, e a inveja cresceu ainda mais. Meu pai me deu uma túnica de muitos núcleos, um presente especial que simbolizava seu amor por mim, mas também aumentava o ressentimento dos meus irmãos. Um dia, quando eu tinha 17 anos, meu pai me enviou para verificar o bem-estar dos meus irmãos que estavam pastoreando os rebanhos. Quando eles me viram, conspiraram contra mim. Eles inicialmente planejaram me matar, mas Ruben, o mais velho, interveio, indicando que me jogassem em uma cisterna vazia, com a intenção de me resgatar mais tarde. No entanto, enquanto Ruben estava ausente, os meus irmãos resolveram me vender para um grupo de ismaelitas que estava a caminho do Egito. Eles molharam minha túnica em sangue de cabra e levaram de volta ao meu pai, fazendo-o acreditar que eu havia sido morto por um animal selvagem. Fui levado para o Egito e vendido como escravo a Potifar, um oficial do faraó. Mesmo como escravo, Deus estava comigo, e tudo o que eu fazia prosperava. Potifar viu isso e me colocou como administrador de sua casa. No entanto, a esposa de Potifar tentou seduzir-me repetidamente, mas eu resisti. Enfurecida pela minha recusa às suas tentações, ela mentiu, alegando que eu havia tentado seduzi-la. Potifar, furioso, me jogou na prisão. Na prisão, novamente, Deus estava comigo, e o carcereiro-chefe me colocou como responsável pelos outros prisioneiros. Durante esse tempo, conheci o copeiro e o padeiro do faraó, que foram presos por ofenderem seu senhor. Ambos tiveram sonhos perturbadores, e com a ajuda de Deus, eu os interpretei corretamente. O copeiro seria restaurado ao seu antigo cargo, enquanto o padeiro seria executado. 2 anos depois, o faraó teve 2 sonhos que ninguém conseguiu interpretar. O copeiro, lembrando-se de mim, apresentou-me ao faraó. Fui chamado para interpretar os sonhos, e Deus me revelou seu significado. Haveria 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome. Sugere ao faraó que ele nomeasse um homem sábio para administrar a colheita de grãos durante os anos de fartura para preparar o país para a fome. Impressionado com minha interpretação e conselho, o faraó me nomeou governador do Egito, segundo em comando apenas ao próprio faraó. Durante os anos de abundância, administrei a colheita de grãos, armazenando uma grande quantidade de alimentos. Quando a fome finalmente chegou, não só o Egito, mas também os países vizinhos sofreram. Meus irmãos, não me reconhecendo, vieram ao Egito para comprar grãos. Testei-os para ver se tinham mudado e, finalmente, revelei minha identidade, perguntando se meu pai ainda estava vivo. Eu disse que eles não deveriam ficar tristes por terem feito a mim o que fizeram, pois Deus assim o quis para que eu chegasse onde cheguei. Houve um momento de reconciliação, e eu trouxe toda a minha família para viver no Egito, no território de Gósen, onde foram bem cuidados. Deus transformou todos os meus sofrimentos em vitórias, e fui capaz de salvar minha família e muitas outras pessoas da fome. Aprendi que, mesmo nas últimas circunstâncias, a fé em Deus e a obediência aos seus planos podem transformar nossas vidas de maneiras inimagináveis. Então, meu conselho para você é este: confie em Deus, mesmo quando a vida parece difícil e injusta. A fé e a obediência a Deus trazem recompensas maiores do que podemos imaginar, e Ele sempre tem um propósito maior para nossas vidas, mesmo nas provas. Agora conheça 30 curiosidades a meu respeito. 1. Desde jovem, sempre senti que havia algo especial em minha vida. Os sonhos proféticos que tive eram apenas o começo. 2. Minha mãe, Raquel, foi a esposa favorita do meu pai, Jacó, o que provavelmente influenciou seu amor especial por mim. 3. Nasci quando meu pai já era idoso, o que fez com que ele me tratasse com um carinho extra e me desse a famosa túnica de muitos núcleos. 4. Eu costumava pastorear os rebanhos com meus irmãos,
mas também era encarregado de relatar ao meu pai qualquer má conduta deles. 5. A inveja dos meus irmãos por causa dos meus sonhos e da túnica foi tão grande que conspiraram para me matar. 6. Fui jogado em uma cisterna vazia e deixado para morrer, mas acabei sendo vendido por 20 moedas de prata a mercadores ismaelitas. 7. Quando cheguei ao Egito, fui vendido a Potifar, um oficial importante e capitão da guarda do faraó. 8. Mesmo como escravo, Deus estava comigo e tudo o que eu fazia prosperava, o que fez Potifar confiar em mim e me colocar como administrador de sua casa. 9. A esposa de Potifar me acusou falsamente de tentar violentá-la, o que resultou na minha prisão. 10. Na prisão, rapidamente ganhei a confiança do carcereiro-chefe, que me colocou como responsável pelos outros prisioneiros. 11. Interpretei corretamente os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó, prevendo o retorno do copeiro ao seu cargo e a execução do padeiro. 12. 2 anos depois, o copeiro lembrou-se de mim quando o faraó teve sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar. 13. Fui chamado para interpretar os sonhos do faraó e, com a ajuda de Deus, revelei que haveria 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome. 14. O faraó ficou tão impressionado e grato que me nomeou governador do Egito, responsável por preparar o país para os anos de fome. 15. Durante os anos de fartura, administrei a colheita e o armazenamento de grandes quantidades de grãos em cidades ao redor do Egito. 16. Quando a fome chegou, meus irmãos vieram ao Egito para comprar grãos, sem saber que eu era o governador. 17. Para testar meus irmãos e ver se eles haviam mudado, acusei-os de serem espiões e exigi que trouxessem Benjamim, meu irmão mais novo. 18. Quando Benjamim chegou, preparei um banquete e escondi uma taça de prata em seu saco de grãos para testar a lealdade dos meus irmãos. 19. Após ver a minha tristeza e a mudança de coração de meus irmãos, revelei a minha identidade e nos reconciliamos. 20. Eu trouxe toda a minha família para viver no Egito, no território de Gósen, onde foram bem cuidados. 21. Minha capacidade de interpretar sonhos veio diretamente de Deus, e eu sempre dei crédito a Ele por isso. 22. A história da minha vida é uma prova de que Deus pode transformar situações difíceis em vitórias. 23. Aprendi que mesmo quando parece que tudo está perdido, a fé em Deus pode abrir novas portas e trazer novas oportunidades. 24. Fui abençoado com 2 filhos no Egito, Manassés e Efraim, que me fizeram esquecer minhas tristezas passadas. 25. Mesmo como governador, nunca esqueci minhas raízes e sempre mantive a fé em Deus e em suas promessas. 26. Durante os anos de fome, o Egito tornou-se uma salvação para muitas nações, recebidas para comprar grãos, graças à sabedoria dada a mim por Deus. 27. A história de minha vida foi escrita para servir de exemplo de fé, perseverança e confiança em Deus. 28. Quando meu pai Jacó veio ao Egito, tive a alegria de reencontrá-lo após tantos anos e de ver nossa família reunida. 29. No leito de morte, meu pai abençoou meus 2 filhos, Manassés e Efraim, garantindo seu futuro dentro da nação de Israel. 30. Sempre acreditei que tudo o que aconteceu em minha vida foi parte do plano de Deus, e meu conselho a você é confiar plenamente em seus caminhos, mesmo quando não entendemos. Essas curiosidades mostram a profundidade e a complexidade da minha vida e da minha fé em Deus. Cada evento foi um passo na jornada que Ele planejou para mim, transformando desafios em vitórias e provas em oportunidades de crescimento espiritual. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal, caso ainda não esteja inscrito. Até a próxima!